Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa primeira terça-feira das nossas lives. Estaremos daqui adiante, né, nos encontramos toda semana ao vivo, para que possamos debater aí alguns assuntos, né, atuais e também da área trabalhista, previdenciária, da área contábil também, certo? Tem muita novidade por aí. E o tema escolhido hoje foi falar sobre a RAIS, ano base 2021, até porque estamos para praticamente, né, as vésperas do encerramento do prazo, que esse ano o prazo foi bem curto, né, de entrega dessa obrigação, e muitas pessoas ainda estavam perguntando, né, se essa obrigação ainda se realmente era devida, né? Então, já adianto para vocês que sim, né? Já dou boas-vindas, né, aos alunos do curso de analista de departamento pessoal, os alunos do Via Consult, né, que já são gente da casa, né? E os que estão aí conhecendo o Via Consult agora, né? Sejam bem-vindos. Então, a RAIS é uma declaração anual, né, que com a vinda do E-Social, ficamos, né, a mercê aí de já dar tchau a ela, né, é uma declaração que ela veio, o E-Social veio para substituir, foi uma das declarações, e que ela já vem passando por modificações, e eu acredito que essa seja o último ano. Então, quem participou dos cursos recentes conosco, praticamente eu não falei dessa declaração, porque já é uma declaração com prazo determinado, né? Eu sempre disse assim, a gente está dando tchau à RAIS. Mas esse ano a gente ainda vai fazer essa declaração com alguns grupos, né? Então, o grupo que faz parte do E-Social, grupo 1 e 2 do E-Social, já não envia mais a RAIS. Por quê? Essa é uma declaração que vem a demonstrar, né, durante o ano base, o ano calendário, todas as remunerações devidas pelos trabalhadores. Que diante dessas declarações é onde o governo vai visualizar, né, mensurar se essa declaração, através dessa declaração, se o trabalhador ele vai ter direito àquele abono do PIS, né, que nos últimos anos a gente vem passando por diversos atritos, vamos dizer assim, em relação a esse recebimento, tanto pela mudança do calendário do recebimento, como também alguns problemas de banco de dados, né, que o governo recebeu em relação ao E-Social, e tivemos alguns problemas de atrasos, de recálculo, enfim, mas que ao longo do tempo foram sendo resolvidos. Então, o pessoal, né, que trabalha com as empresas do grupo 1 e 2 do E-Social, não envia mais a RAIS. É tanto que se você preencher a RAIS e tentar enviar, essa declaração ela vai dar uma mensagem, ó, sua empresa faz parte do grupo 1 e 2 do E-Social e não é mais devido à sua entrega. Por quê? Essa remuneração, ela aparece aonde? No fechamento da folha mensal do E-Social, que é exatamente essa substituição que foi feita, né, para que, já que a gente faz o fechamento mensal da folha, com a remuneração base, não tem necessidade, após um ano, fazer uma nova declaração, informando praticamente a mesma coisa. Então, quem é que está obrigado, que esse ano o prazo foi curto já, porque grande massa das empresas não é obrigado mais a fazer, e ficou do dia 28, né, o prazo de entrega da RAIS, do dia 28 de março até o dia 29 de abril. Né? Então, um prazo mais curto do que os anos anteriores, mas também com a redução do grupo das obrigações, né, das empresas obrigadas. Então, quem são obrigados? O grupo 3 e o grupo 4. Quem estão nesse grupo 3 e grupo 4? Grupo 3 do E-Social, as empresas do Simples Nacional. Também estão aquelas empresas sem fins lucrativos, né? Estão também nesse grupo aqueles produtores rurais, pessoas físicas, né, com empregados. O grupo 4, os órgãos públicos. Então, esse público aí é obrigado, sim,
a entrega da RAIS. Então, para quem não entrega, para quem é o primeiro contato, eu sempre peço para dar uma olhadinha no site, né? Todo ano o governo ele atualiza as informações, e no site da RAIS, o site do Ministério do Trabalho, a RAIS é a Relação Anual das Informações Sociais, e sempre na primeira página eles dão algumas informações importantes, que são elas, o prazo de entrega, né? O download, né, que é necessário para se fazer a baixa do arquivo, né? Também foi uma questão que já vem sendo debatida com o implemento do E-Social, mas que trouxe essa informação, dizendo que a partir do ano base 2021, que é aquele que a gente está fazendo agora, o campo de identificação do trabalhador, que é o PIS e o PASEP, ele passa a ser facultativo. Por que isso? Porque, com o advento do E-Social, a identificação do trabalhador passou a ser o CPF. Então, muitos daqueles problemas que sempre temos, né, em relação a vários PIS, vários LIS, PASEP, enfim, isso aí vai ficar um pouquinho de lado, assim esperamos, porque a identificação vai ser no CPF, e geralmente a pessoa, o trabalhador, ele só tem um CPF. Então, assim fica identificado o trabalhador. Mas é claro que, se no seu cadastro, né, de admissão, já tiver o número do PIS, do PASEP, enfim, do trabalhador, vai ser, sim, importado ou incluído dentro da declaração. Já eu mostro a declaração, tá certo? Outra coisa, desde o ano anterior, em 2020, já foi incluído alguns campos como matrícula e categoria, certo? Essa matrícula é aquela matrícula que usamos para o E-Social. Então, se você também tem no seu software, departamento pessoal, o número da matrícula, a partir do momento que você preenche a declaração da RAS, que muitas vezes ela é preenchida de forma importada do sistema de departamento pessoal, é aquela matrícula do E-Social. E a categoria também, que é a categoria do trabalhador, que se refere também ao tipo de trabalhador, né? Se ele é aprendiz, se ele é um trabalhador avulso, também foi inserido desde o ano base de 2020, mas de forma opcional, ele não é um campo obrigatório. Então, são informações que o governo trouxe esse ano, certo? Outra coisa que é importante esclarecer é a utilização do certificado digital para o envio da RAIS, porém, essa obrigação do envio da declaração é só a partir da empresa, né, do CNPJ ou CNO, KEPF, que estiver enviando, seja a partir de 11 vínculos, certo? Vejam que são vínculos. Então, não são os vínculos que estão ativos, mas se houve o desligamento durante o ano, também conta como vínculo, certo? Então, a partir de 11, já tem que enviar o certificado digital. Abaixo disso, não precisa. Porém, eu acredito que hoje é muito difícil uma empresa, um CNPJ, não ter um certificado digital para ser enviado, certo? Um outro detalhe que faz importante lembrar, né, também é sobre o campo da carteira de trabalho. Por que isso? Porque já há algum tempo, né, já trabalhamos com a carteira digital, e o campo para ser preenchido da carteira digital, quando não tem essa informação do número da carteira física, você tem que preencher com o número da carteira digital, que é o quê? Né? O número da carteira, os 7 primeiros dígitos do CPF e as séries últimos 4 dígitos do CPF. Então, o campo ele vai preencher dessa forma. Outras informações que a gente pode ver também no site é sobre a entrega da declaração, né? Aqui você pode olhar mais sobre quem deve declarar, como transmitir, tem todo o passo a passo, certo? A RAIS negativa, que são aquelas empresas que não têm trabalhador, mas fazem parte do grupo 3 e 4 e que precisam fazer a declaração, que no popular, né, a gente chama de declaração sem movimento, mas para a declaração da RAIS, é a RAIS negativa que a gente faz, certo? Então, também tem essa obrigação.
tá? Não esquecer de fazer isso, porque às vezes a empresa não tem trabalhador, está muito tempo no escritório, e você acaba deixando para lá, não tem mais o que fazer. Mas eu sempre digo que você ter o CNPJ, você tem a obrigação, né? E às vezes o empresário acha que por não estar movimentando uma conta bancária, por não estar realizando vendas, não tem o que fazer. Eu digo que a empresa tendo o CNPJ, ela sempre tem o que fazer, mesmo que seja para dizer que não tem nada. Então, a RAIS também, ela vem dizer que não tem nada, que é a RAIS negativa, certo? Eu vou até clicar aqui para que vocês visualizem, certo? Essa RAIS negativa, ela tem um formulário, certo? E você mesmo pode preencher direto no site. Pode ser feito através de um programa, faz o download, mas eu acredito que é bem mais simples fazer direto no site. Então, inclusive, aquelas empresas que elas forem encerradas durante o ano, é necessário que faça a RAIS no ano de encerramento. E aqui você vai colocar a data, o mês e o ano que foi encerrado de acordo com o CNPJ da empresa. Certo? Então, a RAIS se movimenta, vai dizer, olha, eu não tenho nenhum trabalhador, em nenhum momento do ano, eu faço direto no site, certo? Outra coisa aqui é o outro ponto, a questão do download do programa. Você baixa o programa, Ana, eu não faço, mas eu quero visualizar, eu quero mexer, eu quero ter um conhecimento. Tem algum problema baixar esse sistema? Não. Você pode vir aqui, fazer o download do sistema, se você usa Windows ou Linux, certo? Essas declarações genéricas, aqui já eu falo dela, mas elas são utilizadas para fazer retificações de anos anteriores, tá? Então, por mais que o E-Social veio para extinguir de vez essa declaração, possa ser que nos anos seguintes a gente precise, de alguma forma, alterar alguma informação da RAIS, alguma retificação, ou que passou por uma fiscalização na empresa e foi verificado algum erro de preenchimento e que seja necessária retificação, a gente deve usar essas declarações que a gente chama de genéricas, que se referem a anos anteriores. Certo? Então, aqui você pode fazer a baixa da declaração, tá? Fazer a declaração da RAIS negativa, ou você importar do seu sistema, mas, como eu falei, pode vir direto e fazer a declaração no site, tá? Aqui também tem um ambiente para que você faça a impressão do recibo de entrega, porque quando você faz o envio da declaração, sai o CREA, né? É um certificado, é um recibo que você entregou, de fato, né? Mas o original, vamos dizer assim, você imprime depois o recibo de entrega. E também consultar, porque quem é do departamento pessoal sabe, né? Tem muitos trabalhadores que falam, não entregou minha RAIS, eu fui na caixa e a caixa disse que a empresa não fez, que a pessoa do departamento pessoal não enviou. Então, você tem aqui como consultar, né? Através do PIS do trabalhador, se a empresa fez o envio dessas declarações, certo? Então, com o número do PIS, você, como agora é facultativo, né? Eu acredito aqui, ó, digite o seu número de inscrição do CPF na imagem. Então, se não for enviado com o PIS, você coloca o CPF, certo? Tem essa segunda opção. Aqui, obter declaração também, só que aí você só pode obter uma declaração, chegou no escritório uma empresa e eu não tenho as informações de RAIS de anos anteriores. Isso aqui foi uma maravilha, certo? Porque antigamente, para a gente ter esse tipo de informação, tem que solicitar ao Ministério do Trabalho, enfim, se a gente não tinha enviado do nosso escritório. E agora, com certificado digital, agora não, já faz um tempinho. A gente pode, com o certificado digital da empresa, baixar a RAIS de anos anteriores. Então, ficou bem mais acessível, tá? E, antes de falar do próprio preenchimento, tem essa base aqui, que é bem interessante. Porque uma das coisas mais delicadas que existe é mexer na declaração da RAIS. Por que isso? Porque as alterações que você possa fazer da RAIS que foi errada, ou que realmente faltou um dado importante, isso mexe com a vida e no recebimento do abono do PIS. E quem é do departamento pessoal sabe que chegar no dia, a pessoa do seu calendário, né, seu cronograma lá como trabalhador e não receber esse abono do PIS dá muito
pano para manga, como se diz, né? Então, dá muitos problemas, porque todo mundo precisa daquele dinheirinho, espera, aguarda. Então, o ideal é que você não erre, certo? O ideal é que você não erre. Mas acontece que a gente trabalha como ser humano, né? Então, o bom do E-Social, trazer como base para a bom do PIS, é porque com a implantação do E-Social, a tendência do erro foi menor. Né? Passamos com a fase de implantação bem sólida, com a revisão muito eficiente das informações dos dados dos trabalhadores, né? Com a qualificação cadastral, com a conferência, uma roupagem melhor nesse cadastro, né? Quem faz o curso do Via Consult, tanto departamento pessoal como de analista, eu passo todas as aulas falando de cadastro. Eu digo, gente, cadastro é a alma do negócio. Por quê? É a partir de um cadastro bem feito que tudo flui. Então, se você faz um cadastro mal feito, a gente tem problema até a hora da saída com o trabalhador, principalmente quando ele sai, que é quando a gente descobre todos os problemas de cadastro, que não sai extrato, não consegue sacar FGTS, e assim começam todos os problemas. Certo? Então, o ideal é que a gente não precisasse fazer uma retificação. Então, com a implantação do E-Social, as retificações a nível de cadastro elas ficaram menores porque passamos por uma fase de lapidação de dados, vamos dizer assim. Aí tem todo um layout específico para que você consiga enviar o E-Social. Então, fica uma questão mais trabalhada, vamos dizer assim. Com a RAIS, algumas coisas passam, né? Então, a gente tem alguns problemas, mas que tem soluções. Que soluções são essas? Tem alguns tipos de erros, que esses erros eles podem ser consertados. Então, ele dá alguns exemplos aqui em relação a dados do estabelecimento, ou seja, se você errar alguns campos que não seja CNPJ, SEI, CAEPF, por quê? Ah, como é que eu vou errar um CNPJ? Como é que enviou? Sei lá, eu peguei, fui na hora de cadastrar, em vez de pegar o CNPJ da empresa A, peguei o CNPJ da empresa B. Cadastrei errado, certo? Mas tem que ter aquela conferência para tudo que a gente venha fazer, mas tem essa opção. Então, tem a opção de retificação de dados, exceto esses, que é a retificação de dados do estabelecimento eu posso fazer direto no site, que isso é uma coisa também que há 10 anos atrás não existia, essa facilidade dessa retificação, certo? Direto no site. E eu também tenho a opção de fazer a retificação, caso seja algum desses campos. Por quê? Quando eu falo de CNPJ, CNO, CAEPF ou CNO vinculado, é a raiz da informação da empresa ou da pessoa física que é parada jurídica, que é no caso do CNO e do CAEPF. Então, para que eu venha a retificar essas informações, eu preciso primeiro excluir o que foi feito para poder fazer uma nova declaração, diferente dos outros dados. Os outros dados realmente sobrepõem. Quando eu tenho esses campos, que é a matriz, né, a raiz da informação, eu tenho que excluir o que foi errado para fazer uma nova declaração. Então, aqui eu tenho a questão da exclusão do estabelecimento. Esse CREA é quando eu envio a raiz, vamos dizer assim, o recibo de envio tem esse número do CREA. Então, eu vou ter que ter isso em mãos para poder fazer essa retificação. Quem foi que enviou? Foi Anne, o CPF de Anne está lá. Ah, não, foi o responsável pelo escritório, foi outra pessoa. Então, eu tenho que colocar aqui o CPF do responsável de quem fez aquela declaração para poder fazer o pedido de exclusão aqui direto, certo? E onde tem outras informações erradas, né? Que eu sempre digo assim, não erre, mas se eu errar. Então, para retificar erro no campo, remuneração e demais campos, exceto PIS, né? Data de admissão e data de desligamento e CBO, o estabelecimento deve providenciar o envio de uma declaração retificadora. Qual é o detalhe? Contendo somente o empregado que foi declarado com erro. Então, quem é acostumado, né, a enviar outras declarações, quando a gente faz uma retificação, geralmente a gente faz a retificação e envia a declaração completa, fica uma por cima da outra. Um exemplo. Quando a gente ia retificar a nossa antiga GFIP, né, que ainda é presente por causa do FGTS, mas quando a gente vai fazer a retificação, a gente faz a mesma competência, a gente envia novamente. Então, fica uma por cima da outra. A gente inclui o que a gente quer de retificação e o que vale é a última que foi enviada.
No caso da declaração da RAIS, não. A declaração da RAIS, eu não vou enviar tudo de novo, retificando só uma pessoa. Eu vou colocar só aquela pessoa que eu preciso retificar. Por quê? Porque senão vai dobrar as informações. Aí é que a gente, em vez de estar consertando um problema, resolvendo um problema, a gente resolve um problema e gera mais 1.000, certo? Porque vai estar duplicado e provavelmente essa duplicação, essa duplicidade de informações vai fazer com que esses 1.000 problemas não recebam o abono do PIS. Imagina aí, todo mundo batendo na porta, pedindo o PIS a vocês do departamento pessoal, né? Então, não é muito legal, certo? Então, para retificar os campos de PIS, data de admissão e data de desligamento e CBO, veja que são outros campos, certo? Deve gerar uma nova declaração do estabelecimento, utilizando o mesmo programa e incluindo somente os empregados que foram corrigidos, certo? Então, vejam que nas duas situações, certo? Eu vou colocar apenas aquilo que eu estou retificando, mas com essas informações de PIS, que seria, assim como é o CNPJ para o estabelecimento é o PIS para o trabalhador, né? Até então, inclusive o CPF, né? Que agora identifica também o trabalhador, tem que realizar a exclusão desses vínculos, certo? Então, essa exclusão desses vínculos, a gente também vai excluir o funcionário para poder fazer uma retificação e incluir. Por quê? Senão vai ficar em duplicidade. Então, isso também, então, de forma resumida, né? Quando eu tenho que retificar um trabalhador ou uma empresa, eu vou visualizar quais foram os campos que foram errados, né? Então, se for campos de matriz, que a gente chama, principalmente referente a estabelecimento, CNPJ, CNO e CAEPF, eu preciso excluir e fazer uma nova. Se for trabalhadores que foram dados matriz, que a gente chama, né? PIS, o CBO, a data de admissão e desligamento, eu preciso excluir o trabalhador e informar de novo. Não sendo esses casos, eu só faço a retificação. E sempre colocando só aquele trabalhador aqueles trabalhadores que estão com os dados incorretos, tá? Então, eu queria passar nesse primeiro momento para vocês essa visualização do site, porque tem muita coisa boa aqui e muitas informações que a gente pode tá extraindo e entendendo mais sobre o assunto para aquelas pessoas que já estão acostumadas a enviar RAIs. Dá uma lida, né? Para a gente dar uma atualizada. E para aquelas pessoas que querem conhecer o sistema, né, de alguma forma também. Tem muito conteúdo, mas de maneira simples, é isso aqui, direto. Certo? Eu vou deixar alguma pergunta para quem quiser fazer no final, tá bom? O que é que eu vou mostrar para vocês agora? O site da RAIS. O site é um programa, tá? Então, o programa da RAIS é esse aqui. Claro que eu coloquei uns dados fictícios aqui. Ana, eu tenho condições de preencher essa declaração de forma manual? Tem. Certo? Porém, o tempo que a gente demanda com com esse preenchimento manual é grande. Então, assim, são casos bem remotos, mas é possível, certo? Eu tenho a opção de novo e eu posso preencher tudo de forma manual. Mas é claro que, se eu tiver um sistema operacional de departamento pessoal, ele vai me dar, sim, essa opção de fazer a importação dessa declaração, porque tudo o que aconteceu durante o ano base dessa movimentação dessa empresa vai fazer com que o sistema ele preencha toda a declaração da RAIS. Então, a nossa função realmente, hoje, nessa era tecnológica, é conferir e não mais digitar dados, certo? Então, pegando aqui uma empresa modelo, né, o que é que eu tenho que preencher? Eu tenho que preencher se é CNPJ, se é CAEPF, se é CNO, lembrando que essas nomenclaturas surgiram com a implantação do E-Social, que é o antigo SEI, né, o Cadastro Específico do INSS, que para obras virou Cadastro Nacional de Obras, CNO, e para pessoas físicas equiparadas a jurídicas, né, ficou o CAEPF, né? Eu tenho aqui o número do CNPJ, ou ser vinculado, por exemplo, se eu tenho uma obra, se eu tenho um CNPJ construtor civil, que tem uma obra vinculada ao CNO, eu vou ter que colocar aqui o CNO da obra vinculada ao CNPJ, certo? Claro que nessa fase aqui da RAIS, se forem aquelas
empresas do Simples Nacional, construtoras, porque se forem construtoras que não sejam do Simples, já está dentro do E-Social e já não envia mais a RAIS, já foi enviado o E-Social, né? O nome da empresa, se tem empregados, veja que aqui ó, tem a opção sem empregados, tá? Mas que é o que? Eu fazer a RAIS negativa dentro do sistema. Eu vou só preencher os dados da empresa e vou colocar sem empregados, certo? Mas aqui eu posso fazer, tem essa opção do programa e tem a opção da RAIS negativa direto no site. Então, com empregados, se encerrou as atividades, né? Se o estabelecimento no ano base, ele exerceu atividades, né? No caso, se for uma RAIS negativa, vai ser sem empregados e sem atividades, e se dentro do ano base encerrou, eu vou colocar a data de encerramento. O endereço, o código do município que está a empresa, telefone, tá? O e-mail. Esse código aqui de identificação é o código, vamos dizer assim, não é pessoal, mas é aquele código que a gente coloca o sistema no nosso sistema. A empresa 10, 12, 15, isso aqui não é um dado obrigatório, certo? A principal atividade econômica do estabelecimento, onde é que eu olho isso, Ana? Eu sou do departamento pessoal, não sou da contabilidade direta. Eu vou olhar isso aqui no CNPJ, no cartão CNPJ da empresa. Qual é a atividade da empresa, certo? Qual é a forma de constituição da empresa, né? O tipo de empresário, qual é a empresa, se é entidade sem fins lucrativos, se é uma pessoa física, equiparada jurídica, quantos proprietários tem, a data base da empresa, aquele famoso a data base do aumento do salário, certo? Qual é? Ah, não tem convenção, é no salário mínimo, mês de janeiro, um exemplo. Qual é o porte do estabelecimento da empresa, se é microempresa, se é de pequeno porte, ou se não é classificado entre... Cuidado que aqui ele não está perguntando se é simples ou não. Simples ou não está perguntando aqui ao lado, certo? Porque a empresa, ela pode ser microempresa e não ser optando pelo simples, né? Mas lembrando que a microempresa que não é optando pelo simples, ela já não está mais obrigada pela RAIS, ela tem que estar sendo optando pelo simples. Quais são os casos que não são optando pelo simples? Aquelas empresas sem fins lucrativos, ou as empresas públicas que estão no grupo 4, tá? Então, após avançar, outro ponto importante é se a empresa ela utiliza controle de ponto, se não adotou, porque tem o caso das dispensas, né? Se é manual, se é mecânico, qual foi, né? Qual foi a opção? Se a empresa ela participa do programa de alimentação do trabalhador, se sim ou se não, certo? Se sim, a gente tem que preencher todas as informações do programa de alimentação do trabalhador, como essa distribuição de cozinhas, de refeição, como é que funciona na empresa, certo? Os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, com os trabalhadores com menos de 5 salários mínimos. Então, quem tem esse programa na empresa tem essas informações e precisam ser preenchidas, certo? E aqui avança. Outras informações, isso aqui quase não está sendo preenchido mais, porque a maioria das informações das contribuições de sindicato passaram a ser o quê? Facultativos. Então, quase ninguém consegue fazer mais essas contribuições. Isso aqui eu estou falando da contribuição patronal. Todo esse cadastro aqui é da empresa, então, que se refere à empresa. Então, tem algumas informações como o recolhimento da contribuição sindical foi centralizada, por exemplo, eu tenho matriz e filiais, então, só a matriz fez a centralização de todos os recolhimentos, matriz e filial, sim ou não, né? Se eu faço contribuição sindical, mensalidade, contribuição assistencial, confederativa, então, se a empresa ela tem alguma contribuição patronal, a quem ela faz a contribuição, o CNPJ, e qual o valor? Geralmente são contribuições anuais, mas tem contribuição também mensal, que é a mensalidade, né? Então, aqui você soma toda a mensalidade do ano e coloca aqui. Ah, Ana, se eu não preencher, vai dar erro? Não, não vai dar erro. Vai dar erro se eu colocar o CNPJ e não colocar o valor, por exemplo. Mas se eu colocar aqui que a empresa é afiliada a sindicato, não, vai passar. Mas se eu colocar que é sim, eu preciso preencher o CNPJ do sindicato e eu preciso colocar o total do valor recolhido a esse sindicato no ano, certo? E salvar. A partir desse momento, vai abrir a aba para cadastrar todos os trabalhadores. Lembrando, todos os trabalhadores que passaram na empresa durante o ano 2021. Então, ele saiu dia 2 de janeiro de 2021, ele vai estar aqui dentro da área, certo? Então, são todas as movimentações. Então, aqui eu vou colocar aqui a abertura
do cadastro do trabalhador para a gente visualizar. Eu tenho o número do PIS, nome, data de nascimento, a cor. Vejam que, praticamente, isso aqui é o cadastro que a gente já tem no departamento pessoal quando faz a admissão. Se a pessoa tem deficiência ou não, a descrição. Por isso, certo? Para quem não acompanhou essa transição do E-Social para a RAIS, que está pegando o E-Social de fato, mas quem vê a RAIS e vê o E-Social hoje, vê, realmente não tem necessidade de fazer uma informação da RAIS, se todas essas informações o governo já tem, porque foi enviado pelo E-Social a partir do momento da admissão. Por isso que ela foi sendo aposentada. Mas por que é que o grupo 3 e 4 ainda está enviando? Não sei se vocês lembram que esse grupo, pelo menos o 3, ele começou, porque o 4 ainda está nas fases, no faseamento ainda, né, que são os órgãos públicos, mas o grupo 3, ele começou a folha no mês de maio de 2021. Então, a gente não tem dentro do E-Social a informação da folha de janeiro a dezembro, que é a base para o cálculo do abono do PIS, certo? Então, por isso que a gente ainda está fazendo a RAIS esse ano. E é por isso também que próximo ano provavelmente não vamos fazer mais, porque nós teremos informações dentro do E-Social de remuneração de janeiro até dezembro, inclusive o 13º, tá certo? Então, vejam que aqui eu tenho as informações de carteira de trabalho, o uso da empresa, o que é isso? Aquele também ficha, Anne, Maria Neves, aqui a ficha 10, certo? Isso aqui também não é campo obrigatório. Isso aqui são campos sim obrigatórios. No caso, como foi essa admissão? Foi primeiro emprego, foi reintegração, como é que foi que aconteceu? Isso também está no cadastro do trabalhador, a data. Essa matrícula, facultativa, mas é aquela matrícula que está no seu cadastro, departamento pessoal, que também está no E-Social. Inclusive, é a base também para o pessoal de saúde e segurança do trabalho, né, que tem que ser a mesma matrícula, e também vai ser a mesma matrícula para quando começar o FGTS digital, certo? Então, é uma informação só em todos esses processos, mas tudo com base em quê? E-Social. Então, essa questão da categoria, ó, se é empregado geral, essa categoria aqui, todos esses códigos também, base do E-Social, que já trouxeram para a RAIS. Tá? Então, se é aprendiz, o que é? Então, aqui eu vou deixar o empregado geral, que é a grande maioria. Tá? Cuidado em alguns erros que falam da RAIS, porque, eu estou fazendo um KEPF. Aí vim aqui e coloquei empregado 101, ele vai dar erro. Por quê? Porque aqui é empregado geral, eu tenho que vincular ele ao empregado equiparado à pessoa física, certo? Então, tem que ter cuidado nessas categorias dos trabalhadores, né? Que aqui, ó, tem um trabalhador urbano, mas, na verdade, ele não é um trabalhador urbano, ele é um trabalhador rural, porque ele está vinculado ao empregador produtor rural, pessoa física, então ele vai dar erro. Então, quando desses erros, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas não tem nada errado. Quando é um erro, procure, porque com certeza tem informações que não está batendo. Se eu sou CNPJ, se eu estou com interesse urbano, se eu sou emprego urbano, se eu sou trabalhador urbano. Eu não posso estar com empresa urbana colocando como trabalhador rural. Alguma coisa eu preenchi errado, certo? Então, dá uma olhada nas informações, mais uma vez, de cadastro, certo? Se o trabalhador é de tempo parcial, se ele é teletrabalho, certo? Lembrando, teletrabalho não é só aquele período que colocou para ir para casa por causa da pandemia, né? O teletrabalho tem um contrato que rege que ele está dessa forma, tá? Não é só colocar para casa, certo? Eu tenho que ter um aditivo contratual dizendo que ele tem um teletrabalho, certo? Se o contrato é intermitente, o tipo de salário, se é mensal, se ele é horista, se é por tarefa, geralmente ele fica nesses aqui, mensal, horário, certo? Tarefa até tem, certo? Mas só alguns casos. Mas quem trabalha com produção por tarefa, por exemplo, quem trabalha com corte de cana e faz essa produção por tarefa, ele ganha por essa produtividade, acontece sim. Mas em grande maioria fica mensal e horista, tá? O salário base dele, né? Da época, cuidar para não querer colocar o atual. Eu estou em 2022, querer colocar 2022. Isso aqui fica do ano calendário 2021. A quantidade de horas trabalhadas por semana, o CBO, né, onde ele trabalha, qual é o local de trabalho. Veja que tudo isso aqui cadastro, mais uma vez. Por isso que é bom importar o sistema de departamento pessoal, porque já vem tudo pronto. Lembrando, qual é a nossa função? Conferir, né? O que é importantíssimo, a parte da remuneração, porque é aqui
onde vai dar vida, né, ou não, ao direito do abono do PIS, né? Porque o trabalhador ele tem que receber, na média anual, até 2 salários mínimos. Então, aqui é que vai dar a base. Por exemplo, se eu tenho um erro aqui, claro que esse salário aqui já passa um pouquinho, né? Mas se eu tenho um erro aqui, em vez de colocar 1.180, eu coloquei 11.180 numa digitação, vai fazer com que o trabalhador perca esse direito, numa possível média, certo? Então, tem que prestar atenção nessa conferência aqui. Quando o sistema de importação da sua folha é eficiente, isso aqui também a gente passa o olho, né? Porque você fechou a folha, você acompanhou a folha, você sabe que esses valores estão corretos, né? Em relação às horas extras, essas variações que podem acontecer por aqui, por exemplo, aqui o salário dele vinha 1.150, aqui ficou 1.180. Qual foi a consequência desse aumento? Hora extra. Então, aqui a quantidade de horas extras mensais, tá? Também vem o reflexo da folha do 13º, primeira parcela e segunda parcela. Ah, Ana, eu paguei a primeira parcela no mês de junho, tá? Então, aqui vai vir mês de junho, mês que você gerou a folha do 13º, certo? Sem nenhum problema, tá? Aqui. Outra parte também que quase a gente não faz mais esse preenchimento porque se tornou facultativo, né? Que é exatamente essa parte das informações sindicais. Então, se o trabalhador ele tem essa rotina, né, ele tem essa contribuição, se ele é um associado mensalista, tem que ser preenchido o CNPJ e o que ele contribuiu de forma anual, certo? Se é uma contribuição assistencial, confederativa, enfim, essa partezinha aqui ela é preenchida de acordo com a contribuição do trabalhador de forma anual, certo? Outras informações dos afastamentos. Aqui eu tenho até 3 afastamentos, né, com códigos diferentes, e o período anual. E um que fica bem comum em relação aos trabalhadores, a gente pode falar de quê? Auxílio, né, afastamento por doença, por licença maternidade, e o que ficou comum nos últimos anos, né, 2 anos por causa do Covid, é a suspensão. Então, quando eu faço redução de contrato de trabalho, quando aconteceu a redução do contrato de trabalho, eu não tenho afastamento, eu tenho redução de carga horária. Então, eu tenho remuneração naquele mês. Então, essa parte do afastamento, para quem teve redução, não é preenchida. Mas para quem teve suspensão, houve sim movimento, né, houve saída e retorno dos trabalhadores. Então, houve um período sem remuneração. E eu tenho que, sim, tanto vai refletir esse período sem remuneração nesses meses, eu fiquei o mês de julho, por exemplo, afastado, e o mês de agosto afastado, por causa de suspensão da medida provisória. Um exemplo, tá? Então, aqui eu vou ter o afastamento do mês de julho, né, até o mês de agosto. Exatamente as datas que estão no contrato, na movimentação de saída no E-Social, certo? E também na movimentação de saída e de retorno do empregador web. Então, eu sempre digo que é cara crachá, tudo tem que estar batendo na mesma informação. Aí mais uma vez eu digo, tá vendo que é informação redundante? Quando eu falo de E-Social que vem para acabar com isso, porque se eu já informei lá atrás, eu informei em tempo real, informei em julho de 2021 essa saída da suspensão. Informei em 31/8 o retorno, porque agora eu tenho que fazer de novo, né? Mas é assim, a lógica antes era essa. Eu fazia o tempo todo, eu refazia as informações o tempo todo para necessidades diferentes. Então, por isso que a social veio para acabar com essa redundância, tá? E, por fim, a gente falar aqui do desligamento, aqui é quando tem rescisão durante o ano calendário. Eu vou colocar aqui o tipo de rescisão que aconteceu, qual foi o motivo dessa rescisão de contrato, o dia e o mês, se houve aviso indenizado, né, na rescisão. E quando eu vejo em muitos RAIs, né, que eu já visualizei, já peguei para conferir, inclusive, essa parte das indenizações aqui, das verbas pagas na rescisão, não eram preenchidas, né, ou preenchidas de forma aleatória. Então, também são informações importantes. As férias indenizadas, a multa do FGTS, são informações que você tem quando você gerou rescisão. Claro que vai depender do tipo de rescisão, porque, por exemplo,
Se eu fiz um pedido de demissão, não vou ter multa rescisória do FGTS, certo? Então, assim, de forma prática, deu vários avisos aqui. Total de dias, é que eu não preenchi o total de dias. Vamos voltar aqui. Aqui no final ele pede o total de dias. Então, julho 31, agosto mais 31 dá 62. Confere? Vamos ver se dá certo. Pronto, não tem erros, tá? Então, isso aqui, eu posso preencher manual? Pode, mas imagina uma empresa com 1.000 vínculos, né? Fica um pouquinho complicado. Então, a partir do momento que eu preencho todos os trabalhadores, né? Eu vou ter aqui a opção de visualizar se tem algum erro, como a gente já viu, li, responsabilizo, deu algumas informações, dizendo, por exemplo, isso sempre acontece, valor da remuneração de janeiro é menor do que o salário contratual informado, porque ele houve aumento, né? Então, o salário que ele começa no ano, ele não termina com o mesmo salário, a não ser que não tenha nenhum reajuste, nenhum tipo de reajuste, certo? Mas isso aqui só avisa, tipo assim, olha, dá uma olhada se isso aí está certo mesmo, mas não impede a entrega da declaração, tá? Então, eu vou fechar aqui, eu vou pedir a gravação da declaração, vou gravar no computador, e vou preencher aqui, né, os responsáveis por essa declaração, ou melhor, o responsável, que geralmente é a pessoa do departamento pessoal ou o contador da empresa que está fazendo a informação, certo? Então, aqui, após preencher as informações do responsável, vai aparecer aqui a opção para transmitir, né? Se eu só tenho um vínculo, vai transmitir sem certificado. Acima de 11 vínculos, só com certificado digital, tá certo? Então, de maneira breve, eu queria realmente mostrar para vocês um pouquinho dessa declaração e abrir aqui para algumas perguntas, se ficaram aí algumas dúvidas, tá certo? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para saber se tem alguma pergunta. Não tendo, eu vou encerrar aqui a participação e dizer que vai estar gravada essa apresentação, essa explicação no canal, certo? Do YouTube, tanto meu quanto do Via Consulta, tá bom? Então, eu espero vocês nas próximas terças-feiras. E se quiser passar alguma sugestão de lives, de temas sobre determinados assuntos, eu estou disponível, tá bem? Até mais.